Esse será um vídeo explicativo sobre as principais alterações trazidas pela nova reforma. O conteúdo ele foi dividido em 3 vídeos e hoje será a segunda parte, onde iremos comentar sobre as alterações dentro do Simples Nacional. Agora vamos para uma das maiores fontes de dúvida. Vinícius, eu sou do Simples Nacional. Eu preciso informar o IBS e o CBS em 2026? O cronograma é um pouco diferente. Então, o ato conjunto, ele determinou expressamente que, para os contribuintes optantes pelo Simples Nacional, a obrigatoriedade dos documentos abrangidos nessa etapa começa só dia 1º de janeiro de 2027. A própria nota técnica que a gente viu anteriormente separava o CRT1 e o CRT2 do cronograma do CRT3, justamente porque a tributação desses contribuintes entra na etapa de 2027. Então quer dizer que o Simples em 2026 não precisa fazer nada? Também não é a melhor forma da gente interpretar. Em relação à obrigatoriedade dos documentos, o marca 2027 sim, mas em relação à preparação, 2026 é justamente o momento para a gente arrumar esses cadastros. Imagina uma empresa que tem 10, 15 mil produtos. Se ela esperar até dezembro de 2026 para descobrir qual CST do IBS CBS cada operação vai utilizar, classificação tributária, quais produtos possuem alíquota zero, os que possuem redução, quais estão dentro de um regime específico, o risco operacional vai ser gigante. Então, o que vai acontecer com o Simples em 2027? Aqui existe uma mudança importante, aí sim. O CBS e o IBS eles passam a integrar expressamente os tributos abrangidos pelo Simples Nacional, de novo, a partir do dia 1º de janeiro de 2027. As regras elas foram atualizadas pelo CGSN, que é o Comitê Gestor do Simples Nacional, o órgão responsável pela regulamentação e administração das regras do Simples Nacional. E na prática, eles vão ter duas disponibilidades, na verdade, duas possibilidades muito importantes. A primeira opção é referente ao IBS e CBS dentro do Simples Nacional. Esse aqui é o caminho padrão. A empresa permanece no Simples e o IBS e o CBS fica dentro da sistemática do próprio regime. Ou seja, a empresa continua utilizando a DAS para arrecadar a arrecadação, na verdade, dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Então, a gente vai ter o Simples Nacional com a DAS, os demais tributos, mais o IBS e o CBS. A empresa que já é do Simples e quer manter o IBS e CBS dentro do regime, não precisa fazer uma opção específica para retirar esses tributos dentro dela. Mas aí se pergunta, qual que é a vantagem? A principal vantagem é justamente a simplicidade operacional, especialmente para as empresas que vendem para cliente final, o consumidor final. Imagina uma padaria, ela vende pão, leite, bebida, doce, esses produtos de conveniência. Então, a enorme maioria dos clientes são para pessoa física. Esses consumidores não buscam crédito tributário. Nesse cenário, permanecer com o IBS e o CBS dentro do Simples pode até fazer sentido no ponto de vista operacional, mas claro, a decisão precisa ser analisada individualmente, sempre espelhando ao seu cenário. E então temos também a segunda opção, que é o Simples Nacional com IBS e CBS pelo regime regular. É aqui onde a gente tem uma grande novidade. A empresa pode continuar sendo do Simples Nacional, mas escolher retirar o IBS e o CBS de dentro do DAS. Então, esses dois tributos passam a ser apurados pelas regras do regime regular, que é aquela regra de apuração dos créditos e débitos. Então, quando a gente fala de regime regular de IBS e CBS, a gente está falando da sistemática normal desses dois tributos, fora do recolhimento unificado da DAS. Nessa sistemática, a empresa passa a trabalhar separadamente com os débitos gerados das operações e os créditos permitidos nas aquisições. A própria Receita vem chamando isso informalmente de Simples Nacional Híbrido. Então, a gente tem a empresa, que ela continua sendo simples, a DAS continua existindo, mas o IBS e o CBS ele é calculado fora dela, onde passa pelo regime regular e consegue fazer a apuração separada. E por que uma empresa faria isso? Até aqui a gente viu que uma empresa pode continuar sendo do Simples Nacional, mas escolher calcular o IBS e o CBS separadamente pelo regime regular. Mas por que alguém vai escolher uma forma que aparentemente é mais complexa de pagar os dois tributos? Um dos principais motivos está no crédito tributário do IBS e o CBS que a gente já viu. E aqui vale repetir um conceito para a gente só firmar mesmo. Então, o débito é o gerado pelas operações da empresa, como as vendas, e o crédito é o valor relacionado às compras que pode ser utilizado para reduzir os débitos quando a legislação permitir. E por fim, a apuração, são os débitos menos créditos que vão ser gerados saldo. Agora, para você poder entender melhor e poder decidir entre as opções 1 e 2, a gente precisa aprender um conceito antes, que é o B2C e o B2B, o B2C e o B2B.
Essas duas siglas são muito usadas em negócios. O B2C significa Business to Consumer, é uma empresa vendendo para o consumidor final. Os exemplos são uma padaria vendendo um pão, um supermercado vendendo arroz para uma família, uma loja vendendo uma camiseta para um consumidor. Já o B2B, ele vende Business to Business, ou então é uma empresa vendendo para outra empresa. Aí nesse caso é uma distribuidora vendendo bebidas para um supermercado, um atacadista vendendo produto para uma mercearia, uma indústria vendendo mercadorias para uma distribuidora. Então, agora que entendemos essas duas siglas, vai ficar mais fácil perceber por que o crédito pode ter uma importância diferente em cada um dos cenários. Um exemplo prático do B2C imagina uma padaria, dentro do Simples Nacional mesmo, ele está vendendo principalmente para o consumidor final. Então, vamos ter um exemplo aí do seu João. Ele entra na padaria, compra R$20 de pães, 10 de leite, 15 de frios. João é uma pessoa física comprando esses produtos para o consumo próprio. Ele não possui uma empresa que vai pegar aquela nota fiscal e utilizar o IBS e o CBS da compra para reduzir o imposto das próprias vendas. Para o João, a preocupação é muito mais simples. É quanto eu vou pagar pela compra. Ele não escolhe entre duas padarias pensando qual delas vai gerar mais crédito de IBS e CBS. Por isso, em negócios voltados principalmente ao consumidor final, ou o B2C, o crédito gerado ao cliente tende a ter uma importância comercial um pouco menor. Agora um exemplo prático de B2B, vamos pegar uma distribuidora simples dentro do Simples Nacional. Ela vende principalmente para supermercados, restaurantes, mercearias, padarias e entre outras empresas. Ou seja, ela trabalha principalmente o mercado B2B, é empresa vendendo para empresa. Então, vamos supor que ela tenha um supermercado que também está do regime regular e compra R$10.000 em mercadoria. Esse supermercado não analisa apenas o preço dessa compra. Dependendo da operação, ele também precisa observar quanto de crédito tributário poderá aproveitar, porque esse crédito pode ser utilizado para reduzir os débitos de IBS e CBS gerado nas próprias operações. Então, vamos comparar as duas distribuidoras. Então vamos lá, a distribuidora A é o IBS e o CBS dentro do Simples. A distribuidora permanece com o IBS e o CBS dentro do DAS. Então imagina que somente para fins didáticos que a parcela do IBS e CBS devida através do Simples naquela operação representa R$300. O comprador sujeito ao regime regular pode ter crédito limitado a esse valor, observadas as regras aplicáveis. Então, uma venda de R$10.000 gerou um IBS-CBS devido ao exemplo de 300. Então, a gente tem um crédito possível ao comprador limitado a R$300. Já a distribuidora B, que está no Simples híbrido, agora imagine essa outra distribuidora que continua no Simples para os demais tributos, mas optou pelo regime regular do IBS e o CBS. Vamos usar novamente uma alíquota hipotética de 10% somente para explicar aqui a mecânica. Então, em uma venda de 10.000, nós teríamos R$1.000 de IBS e CBS. A operação passa a seguir a sistemática regular desses tributos e, quando houver direito a crédito, o comprador entra na lógica regular. Certo, eu vi a questão dos valores, mas por que isso pode importar para o comprador? Imagine que o supermercado revenda as mercadorias, os dois casos, e gere R$1.500 de débito de IBS e CBS. Se ela tiver com R$300 de crédito da primeira distribuidora, da A, ele vai ter 1.500 menos 300, então ele vai sobrar um saldo de R$1.200. Porém, se a gente for jogar no exemplo B, onde ela tinha R$1.000 de crédito, a gente vai ter 1.500 menos R$1.000, onde vai sobrar R$500 de saldo. Os valores são hipotéticos, mas mostra por que o crédito pode influenciar a análise comercial de uma compra entre empresas. Isso não significa, porém, que a distribuidora B sempre será a melhor ou a mais barata. A questão é escolher o regime regular. A própria distribuidora também muda a forma de calcular o IBS e CBS e precisa analisar os seus próprios débitos, créditos, custos, margens, fornecedores e clientes. Então quer dizer que toda empresa B2B deve sair com IBS e CBS dentro da DAS? Não, isso daí é uma conclusão errada. É necessário sempre a gente analisar faturamento, margem, compras, créditos disponíveis, perfil dos clientes, alíquotas efetivas, cadeia comercial e custos administrativos. Uma empresa pode gerar mais crédito ao cliente, mas ao mesmo tempo possui uma carga tributária própria diferente. Por isso, essa decisão deve ser feita sempre com a simulação e acompanhamento contábil. E existe um prazo para poder escolher isso? Na verdade, existe sim, e esse ponto é extremamente importante agora em 2026, porque para o primeiro semestre de 2027, a empresa do Simples que desejar recolher o IBS e o CBS pelo regime regular deverão realizar essa opção entre dia 1º e 30 de setembro de 2026. E essa escolha produzirá efeito desde o dia 1º de janeiro a 30 de junho de 2027.
Também existem regras para cancelamento dessa opção dentro do prazo estabelecido. E se a empresa não escolher em setembro, o que acontece? Ela pode fazer uma nova opção para o segundo semestre, nesse caso, do dia 1º ao dia 31 de março de 2027. E essa escolha dele começa a valer dia 1º de julho a 31 de dezembro de 2027. Tá aí, quem quer continuar normalmente dentro do Simples, a empresa já está no Simples Nacional e quer recolher o IBS e o CBS dentro do próprio regime, a Receita informa que ela não precisa fazer essa opção pelo regime regular. E agora um resumo do Simples Nacional. Em 2026, ainda é o período de preparação. A principal obrigação dos documentos começa a partir do dia 1º de janeiro de 2027. A empresa vai precisar revisar NCM, classificação tributária, cadastro, sistema e operações. E pode ainda precisar decidir em setembro de 2026 se irá utilizar o IBS e o CBS dentro do Simples ou pelo regime regular em 2027. Mas calma, o maior erro que uma empresa pode cometer é acreditar que a reforma tributária será resolvida apenas com vou atualizar as alíquotas do meu produto. Não é isso, a mudança envolve classificações, documentos fiscais, créditos, naturezas de operações, tratamentos diferenciados, regime tributário, destino da operação e futuramente a própria forma de apuração. Por isso, o cadastro dos produtos se torna uma peça central disso tudo. E agora vamos passar para o encerramento. Se você chegou até aqui, existe uma coisa que eu preciso deixar muito claro para você. A reforma tributária não acontece em uma única data. Ela é uma transição. Então, em 2026, a gente sabe que é uma fase de teste de IBS e CBS e o regime normal ele já entra na nova estrutura dos documentos fiscais. Em 2027, o PIS e o COFINS são extintos, o CBS entra na nova etapa e o imposto seletivo ele começa. E as empresas do Simples entram no cronograma de IBS e CBS. Em 2029, vai começar a substituição gradual do ICMS e ISS e, por fim, em 2033, o novo modelo passa a vigorar integralmente e o ICMS e o ISS são extintos. Durante todo esse período, ainda nós teremos novas notas técnicas, novas versões de tabela e ajuste no sistema. Inclusive, a tabela de seclastível ou classificação tributária ela é dinâmica e a própria documentação técnica informa que poderá receber alterações conforme a regulamentação e a evolução da apuração. Por isso, existem 3 palavras que resumem bem o momento atual: informação, cadastro e preparação. Porque quanto melhor estiver o cadastro tributário da empresa, mais tranquila será a adaptação para o IBS e CBS. E principalmente, sempre que alguém disser que alguma regra da reforma tributária já está valendo, pergunte para qual documento, qual regime tributário, a partir de qual data, e estamos falando de uma obrigação legal ou de uma regra de rejeição da Cefaz. Essa diferença será fundamental durante todo esse período. Eu agradeço a atenção.